O estado de Sergipe é um excelente destino turístico, que oferece inúmeras opções de lazer. Mas, muito além de suas belezas naturais, os mares de Sergipe escondem um segredo. Em 2023, um grupo formado por arqueólogos subaquáticos, historiadores, oceanógrafos, cineastas e navegadores formou uma aliança para tentar desvendar este mistério. Eles estão em busca dos navios brasileiros que mudaram o rumo da história mundial ao serem torpedeados em 1942 pelo submarino alemão U-507. Este fato obrigou o Brasil a entrar na Segunda Guerra Mundial, mudando a balança de poder entre os países em conflito. Esta é uma verdadeira história de detetive, com um grupo de pesquisadores investigando detalhes esquecidos ou perdidos no tempo para encontrar estes naufrágios históricos e trazer à tona as provas destes crimes contra a humanidade. Eles querem descobrir o que de fato aconteceu no mar entre a Bahia e Sergipe na tenebrosa noite de 15 de agosto de 1942. A Segunda Guerra Submersa. Em busca dos naufrágios que forçaram o Brasil a entrar na Segunda Guerra Mundial. Em 1942, a humanidade vivia um dos períodos mais terríveis e violentos de toda a sua história. A Segunda Guerra Mundial progredia na Europa, espalhando miséria e sofrimento. Os Estados Unidos já lutavam no conflito, porém o Brasil permanecia neutro. Não há presentemente motivos de espécie alguma, de ordem moral ou material, que nos aconselhem a tomar partido por qualquer dos povos em luta. O que nos cumpre é manter estrita neutralidade ativa e vigilante na defesa do Brasil. A população mantinha a esperança de que o Brasil não seria envolvido diretamente na guerra. Porém, a cobiça por seus abundantes recursos naturais e sua posição estratégica faziam com que o Brasil sofresse forte pressão dos dois lados. Finalmente, em 28 de janeiro de 1942, cedendo aos aliados, liderados pelos norte-americanos, o presidente Getúlio Vargas rompeu relações diplomáticas com o eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão. Hoje, às 6 horas da tarde, de ordem do eminente presidente desta República, os embaixadores do Brasil em Berlim, em Tóquio e o encarregado de negócios do Brasil em Roma passaram nota aos governos junto aos quais estão acreditados, comunicando que, em virtude da recomendação terceira da reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, o Brasil rompia suas relações diplomáticas. Mesmo assim, o Brasil não entrou na guerra, mas a reação do eixo viria alguns meses depois. Na noite fatídica de 15 de agosto de 1942, 3 navios brasileiros foram atacados entre a Bahia e Sergipe, o Baipendi, o Araraquara e o Aníbal Benévolo. Foram registradas 607 vítimas fatais nesta noite e muitos corpos chegaram às praias sergipanas, causando imensa comoção popular em todo o Brasil, o que forçou o governo de Getúlio Vargas a se posicionar contra o eixo. E atenção!
Atenção, atenção, ouvintes do Repórter Neto. O governo brasileiro acaba de declarar guerra às nações do eixo. As declarações dos poucos sobreviventes e das testemunhas que ajudaram os resgates nas praias de Sergipe contaram detalhes assustadores, que ficaram registrados como a história oficial. Não vou dizer que vi o que eu não vi. Foram torpedeados lá nas praias. O submarino passou pelo Sergipe, né? Aí torpedeou lá na praia do Saco, mas fora, muito longe. Não foi na beirada da praia, não. Tinha uma mulher. Tinha um bocado de mulher. O que eu vi dava muita coisa aí na praia, gente morta, viva. Mortos? Tinha umas pessoas machucadas mesmo. Aquilo foi uma grande comoção em Aracaju. A cidade estava toda alvoroçada, o comércio fechou as portas. Então a Defesa Civil começou a planejar a defesa da cidade, porque Aracaju estava mais próximo à África, né? Como Rio Grande do Norte e tal. Então era eminente, dizia os jornais, eminente um bombardeio nazista em Aracaju. Então aqui virou uma praça de guerra. Porém, a história deixou várias dúvidas. Os navios teriam sido afundados pelos americanos e não pelos alemães para forçar o Brasil a entrar na guerra do lado dos aliados? Existiam espiões nazistas no Brasil que informaram ao submarino U-507 quais navios atacar? Porque eles nunca foram encontrados em mais de 80 anos de exploração comercial da costa brasileira. Os arqueólogos subaquáticos Dr. Gilson Rambelli e Dr. Luiz Felipe Freire Dantas Santos, ambos do Laboratório de Arqueologia de Ambientes Aquáticos, a historiadora e arqueóloga doutora Roberta Rosa, o oceanógrafo Dr. Jonas Santos, do Departamento de Engenharia de Pesca e Aquicultura, o navegador Alexandre Maia, os cineastas Vera Regina e Yuri Sanada, da Aventuras Produções, formaram um grupo de pesquisadores com a missão de encontrar os naufrágios e revelar seus segredos para o mundo. Precisamos entender o que aconteceu no passado para a gente construir o futuro. Dentro do contexto histórico, né, a comprovação do ataque que fez com que o Brasil adentrasse a Segunda Guerra, então ter esse achado partindo da nossa universidade mostra a relevância da pesquisa feita, a relevância dos trabalhos realizados na Universidade Federal de Sergipe em prol do desenvolvimento do Brasil. É difícil hoje a gente mensurar a dimensão que isso pode tomar. Então, de cara é importante para Sergipe, porque o que tem que ficar claro nessa história é que Sergipe vai viver a guerra. Os afundamentos aconteceram na Bahia, mais para a Bahia do que em Sergipe. E o que vai acontecer? Só que tudo vai vir parar em Sergipe. Então quem vai viver a guerra, o medo da guerra, que vai ter mortos de guerra é Sergipe. A materialidade, ou seja, encontrar esses restos, tem esse poder, né, de demonstrar essas histórias que estão ainda desconhecidas da maioria dos sergipanos e dos brasileiros. Né? Então é mostrar que a Segunda Guerra Mundial chegou aqui ao Brasil e chegou tendo como porta de entrada o litoral de Sergipe. Né? A gente tem esse fato histórico que é relevante não só para a história local, mas também para a história nacional e mundialmente é importante porque o Brasil participou do maior conflito do século XX. O intuito, né, de a gente localizar esse naufrágio é encontrar possivelmente um túmulo de guerra, né? Então a gente vai resgatar a história que é pouco divulgada, pouco difundida. Transformar essa história triste em uma lição para toda a humanidade e inserir o estado de Sergipe nesse contexto internacional da Segunda Guerra Mundial, porque em toda a América, em todo o continente americano, do lado de cá, foi a única capital, a única cidade que chegaram pessoas, né,
pessoas que foram atacadas pela violência do nazismo. Evidentemente, a primeira coisa que fica clara e que a gente tem certeza é que isso vai incluir Sergipe num roteiro mundial. E isso vai ser importantíssimo, tanto para a economia local, quanto também para a construção de uma narrativa histórica e identitária para Sergipe, que comece a refletir sobre os impactos que esses eventos tiveram na própria sociedade sergipana. Para Sergipe, o que vai atrair turisticamente, porque não é só o encontro desses navios, é toda uma pesquisa que está sendo feita já há alguns anos, a montagem de um museu, isso vai ser um fato muito grande para o Brasil e, claro, para o mundo, porque o mundo vai saber o porquê o Brasil entrou naquele artefato. Se você para pensar em termos americanos de entretenimento, não sai das telas, né? Não param de fazer séries e filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, e o Brasil fez muito pouco. Então é bom a gente contar também a nossa lado da história. É o que a gente está fazendo junto com essa pesquisa toda, contar como foi essa história pelo lado dos brasileiros. Quando o Brasil foi de fato atacado, o território brasileiro foi atacado pelo eixo formado pela Alemanha, Itália e Japão. A água cobre mais de 70% da superfície do planeta Terra. Estima-se que existem mais de 3 milhões de navios desaparecidos pelos oceanos. Na imensidão destas águas, como se localiza um navio, dezenas de metros abaixo da superfície, décadas depois do ocorrido? A primeira ação do grupo foi realizar uma extensa pesquisa histórica, buscando dados já existentes, que poderiam dar pistas da localização do Aníbal Benévolo e do Baipendi. Infelizmente, onde os naufrágios se encontraram é uma área de sombra não pesquisada por empresas que buscam petróleo ou que executam outras atividades comerciais. Embora a princípio isto tenha sido um fato desanimador para o grupo de pesquisa, por outro lado abriu uma chama de curiosidade e desafio em seus corações. Afinal, que mistérios e belezas esta parte inexplorada do planeta poderia esconder? Em abril de 2023, o grupo realizou a primeira sondagem oceanográfica, usando técnicas de geofísica. Jonas e Alexandre percorreram um trecho do litoral sergipano, na esperança de encontrar algum sinal do navio Aníbal Benévolo no leito do oceano. Usando um equipamento sonar, eles obtiveram imagens de algumas estruturas desconhecidas a quase 30 metros de profundidade, sem conseguir precisar se estas eram naturais ou feitas pelo homem. Para verificar o que eram aquelas estruturas, a primeira expedição de mergulho foi montada em junho de 2023. Este trabalho inicial contou com o apoio da empresa construtora Cunha, em acordo com o Ministério Público Federal pela Procuradoria Regional da República. Então, tudo começou quando tivemos uma reunião no Ministério Público com a procuradora doutora Lívia, na presença do nosso advogado, doutor Márcio, e que ela nos apresentou, era uma parceria de um acordo judicial, e ela nos apresentou vários projetos. E dentre esses projetos estava a procura do navio Aníbal. Naquele momento, me interessou o tema, então eu passei a procurar a história. Então fiquei encantada. E a partir daquele momento, eu comecei a acreditar no projeto. Me chamou a atenção porque o projeto dos náufragos, a gente não tem, por exemplo, um museu, a gente não tem particularmente nada que se conte da história, a não ser as reportagens da época. E quando eu me aprofundei no projeto, isso me sensibilizou bastante. Bom, sabendo de toda essa história, tendo estudado e tendo visto o potencial gigante de pesquisa, de desenvolvimento acadêmico, do quanto isso ia agregar em relação à cultura, em relação à história, em relação ao turismo para o estado de Sergipe, eu fiquei com a ideia de que a gente, de repente, poderia auxiliar o Laboratório de Ambientes Aquáticos da UFES a fazer alguma coisa ligada a essa história. Numa madrugada quente do inverno sergipano, eles partiram da barra do rio Vaza Barris em uma pequena lancha. Nesta época, as condições de mar para atravessar a barra são desafiadoras, mas isto não comprometeu a vontade do grupo de explorar o desconhecido. Através do navegador por satélite GPS e pelo sonar,
eles chegaram à área-alvo. Os preparativos para o mergulho foram tensos, pois eles não sabiam o que poderiam encontrar, como fortes correntes ou falta de visibilidade. Logo, o doutor em arqueologia subaquática Luiz Felipe e o cineasta Yuri entraram na água. Neste ponto, eles não localizaram o naufrágio investigado, mas algo surpreendente foi revelado. As estruturas eram de grandes pedras que abrigavam abundante vida marinha, em água com boa visibilidade. O naufrágio teria que ser encontrado em outro lugar, mas ali os pesquisadores descobriram o potencial para o turismo subaquático do estado de Sergipe. Isso aqui é ponto corrente, bonito, muita vida, visibilidade boa, uma raia, boa visibilidade, 2 metros, 10, 15 metros, tá bonito lá. De volta à Terra, eles começaram a planejar as próximas etapas da pesquisa. Qual seria a maneira mais indicada para encontrar os naufrágios da Segunda Guerra Mundial? Existem 2 registros históricos principais que não podem ser ignorados. Primeiro, os depoimentos do capitão do navio Aníbal Benévolo, Henrique Jaques Mascarenhas da Silveira, que foi um dos únicos 4 sobreviventes das 154 almas a bordo do seu navio. Como o ataque foi na madrugada, somente os que estavam acordados trabalhando tiveram tempo de se salvar. Segundo ele, o navio foi atacado com 2 torpedos, quando se encontrava a 7 milhas náuticas da costa e 15 milhas ao sul do farol de Estância. Curiosamente, ele afirma que ficaram em uma baleeira salva-vidas por 18 horas até chegarem à terra. O segundo registro vem do próprio comandante nazista. O diário de bordo do submarino alemão U-507 foi encontrado e traduzido, comprovando que, de fato, ele havia atacado os navios brasileiros. Cai por terra, portanto, a lenda de que os americanos teriam afundado os navios brasileiros para forçar o Brasil a entrar na guerra. A crueldade do capitão alemão nazista Arro Scharch fica evidente pela técnica utilizada para afundar os navios. Era comum disparar 2 torpedos para assegurar o afundamento de um navio, mas, em geral, o segundo torpedo só era disparado quando os tripulantes e passageiros haviam abandonado o barco. Capitão Arro disparou sem aviso os 2 torpedos, um após o outro, talvez para assegurar o maior número de vítimas. Como o Brasil e a Alemanha não estavam em guerra e os navios eram civis, suas ações foram consideradas crimes contra a humanidade. As informações obtidas no diário de bordo do submarino, embora cifradas para esconder as informações dos aliados, foram interpretadas pela equipe de pesquisa. Elas diferem do relato do capitão do Aníbal, pois o capitão Arro declarou ter atacado Aníbal Benévolo próximo da posição do Baipendi, portanto, mais afastado da costa. O mistério só poderia ser resolvido com o progresso das buscas arqueológicas subaquáticas. A divulgação dos primeiros resultados da expedição de sondagem e mergulho chamou a atenção da imprensa nacional. O governo do estado de Sergipe passou a apoiar oficialmente o projeto, por acreditar que, além dos aspectos educacionais, os resultados beneficiariam o turismo no estado. Este apoio foi imprescindível para a continuação das pesquisas. Bem, essa história perpassa todo o imaginário coletivo da população sergipana, né? Mas esse ativo histórico nunca foi explorado devidamente como deveria, né? Enquanto arquiteto, eu fui convidado pelo governo do estado para desenvolver o projeto arquitetônico do MES, que é o Memorial dos Náufragos de Sergipe, que será localizado na Orla Sul, exatamente na lateral do cemitério dos náufragos, como é conhecido, que é uma região onde aconteceu, né? Onde vários corpos chegaram. Então nós fizemos o estudo e fizemos já o projeto arquitetônico de uma edificação minimalista, é uma caixa de concreto com 4 pavimentos, onde a gente vai ter a possibilidade de mostrar toda essa história, toda essa trajetória, tudo o que aconteceu
nesse período com dados, com informações, com conteúdos audiovisuais, né? E com informações de pesquisadores e com dados científicos mostrando a importância desse momento histórico não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Porque é um fato que reverbera na história do Brasil e, consequentemente, na história mundial. Em março de 2024, os pesquisadores Gilson, Jonas, Roberta, Alexandre e Yuri se reuniram perto da Praia do Saco. Juntou-se ao grupo o geólogo Gilberto Macedo, da Universidade Federal Fluminense, especialista em geologia ambiental. As 2 baleeiras que chegaram vazias é do Araraquara. A Marinha Alemã pede a confirmação dos ataques e ele retorna. É nessa informação do retorno que ele fala a latitude, longitude e profundidade. Todos os 5 navios, inclusive da Bahia. Mas então é mais uma inconsistência do comandante. Ele está botando, porque a princípio a gente vai no comandante alemão. É só eliminando aquele ponto, aquela área de rastreio, que pronto, achar dizer não aqui. Isso, para ter certeza, para dar um laudo. Se essa área não tem. Então, um laudo. Não, é informação também. A correta interpretação dos dados é essencial para aumentar a chance de sucesso quando se busca um alvo tão pequeno em um oceano tão vasto. De posse de um plano de ação, os trabalhos no mar começaram. Vamos para a Praia do Saco, né? Pegar nossa traineira, bela traineira. Essa descomissionamento de carregar a embarcação cedo por conta do nível da maré, né, que está muito cedo. Foi 4h40 hoje e a gente tem um problema na maré vazante para sair com a embarcação, né? Então tem que sair cedo hoje. O objetivo era investigar o depoimento do capitão do Aníbal Benévolo e para isto eles começaram a realizar um mapeamento de imagens acústicas do fundo marinho, com um sonar de varredura lateral. Viemos por esse projeto aí, desse apoio aí, que é importante aí para o nosso estado aí, né? O Baipendi, na verdade, ele é 11:51, 37:23. Baipendi? Esse ponto seria o possível Aníbal. Vamos botar o outro então agora. O sensor rebocado pelo navio de pesquisa emite sons que são refletidos ao encontrarem um objeto no fundo do mar. Estes reflexos, que variam de intensidade conforme a densidade do objeto que os reflete, vão criando uma imagem contínua do que existe no leito do oceano. Eu não quero dizer, mas está muito interessante, porque tem um relevo e tem áreas bem refletivas ali, né? E retilíneas. Essa linha aqui, ó, ela se aproximou daqui dessa região, então é uma coisa que se elevou do fundo. 10 metros, certo? Porque aí, aqui é 25 metros, ó. Ele está no 25, então ele pode ter vindo até 15 ali, ó. O trabalho é lento e requer grande atenção. Estas atividades foram realizadas por vários dias e uma área de quase 500 km² foi mapeada. Ao analisarem estes dados sonográficos posteriormente, eles criaram um mosaico de imagens que permitiu identificar muitas feições de fundo, incluindo várias áreas de recifes. Nenhuma estrutura com as características do navio Aníbal Benévolo foi identificada, mas algumas estruturas nas imagens se tornaram alvos interessantes, o que exigiria o envio de mergulhadores para uma investigação mais detalhada posteriormente. E a gente viu na imagem tem uma coisa retilínea ali que... A esta altura, a equipe estava correndo contra o tempo, pois o litoral de Sergipe, pelas suas características geográficas e climáticas, permite mais conforto para operações no mar durante o verão. Após esta estação, o mar fica mais agitado, o que dificulta os mergulhos. Assim, logo após a conclusão das análises das sondagens, sem perda de tempo, uma nova expedição foi montada para abril do mesmo ano. Desta vez, o grupo ficou baseado na charmosa vila de Terra Caída, mas se dividiu em 2 equipes, em embarcações diferentes para aproveitar melhor o tempo de trabalho. E nós
De manhã vai ser terral e abaixo de 3 nós. A saída são 8h54 com variação de 40 minutos para frente. Vamos já sair com volume de água muito alto na boca da barra. E o interessante é isso, joules. Joules está 200 de joules, ok? Aqui é um braço do Rio Piautinga. Uma lancha rápida foi usada pelos arqueólogos para mergulhar nos alvos levantados na etapa anterior. Esse é o ponto. A gente está dando uma olhada agora aqui na sonda do barco para ver se tem alguma elevação que possa ser algum indicativo da anomalia. Mas por hora, procurando aqui, ó, dando voltas ao redor da coordenada que a gente tem. Olha aí, ao contrário. Cara, com certeza tem algum bagulho aí embaixo. Tá bem. Os alvos a serem investigados se encontravam a grande profundidade, o que não permitia realizar diversos mergulhos no mesmo dia. Luz, há de brilhar mais uma vez. Vamos botar o Roberto aí. Para aumentar sua segurança e eficiência nas buscas, eles usaram primeiro um robô submarino com câmera de ultra definição 4K. Marcar o ponto e a gente ficar ao redor com o barco solto. Tá maravilhoso. Para ver as costas. Então a gente vai com o Rob porque esse ponto aqui ele tá dando por volta de 38 metros de profundidade. Aí devido aos riscos que uma operação dessa implica, né, é melhor a gente primeiro verificar com o mini drone aqui ROV. Dependendo do que a gente veja, a gente mergulha, mas caso contrário é melhor a gente economizar esse mergulho, minimizar esse risco e verificar um outro ponto com maior potencial. Com isto, os mergulhadores só desceram pessoalmente ao leito do mar para checar as estruturas mais promissoras. Bati para ver se era pedra, parecia pedra, mas tinha umas formações que parecia uma âncora, mas tá tudo muito incrustado de coral, muito. Muita vida. Teve uma hora assim que eu espero ter pego, mas foi peixe pequeno. Assim, ó, veio um cardume daquele peixinho azul, lindo. Como é que é? É como fosse aquele peixe, né? Aquela Dolly. Parece a Dolly, exatamente. Isso aí, a Dolly. Cheio, mas olha, um cardume imenso veio. Peixes em totas. Ela nadava, eu só de longe. Os peixes nadando em cima dela. Desculpa aí, irmão, os peixes deram em cima dela. Muito peixe. Lindo. E a impressão, eu não sei, são quantos anos de naufrágio? 65 anos. 82. Será que a formação é tão rápida assim? Porque tu não vê nada de perto. Ela tem muita formação de coral. Muita. Assim, então, agora tá dando 31 graus. O projeto conta com o apoio do renomado Explorers Club, de Nova York, atestando sua importância e visibilidade para o mundo. É bonito. Achamos um navio, mas só areia, um pouco de vida. O lugar é bem legal. Vendo aqui, nós nadamos quase 50 metros do lado, então a gente varreu toda a área lá e não tem nada.
Mas o lugar é bem interessante, tem visibilidade e não tem correnteza lá embaixo. Hoje é o nosso terceiro dia de buscas pelos naufrágios. Os 2 primeiros dias achamos algumas coisas, mas nada de indício das embarcações. Agora nós vamos ver aqui, que é o lugar mais profundo de toda essa busca. Porém, mesmo com todo o esforço, nada relevante foi encontrado. Isto fez com que a equipe refletisse sobre uma inédita possibilidade, uma nova interpretação da história que difere da maneira que ela vem sendo contada há quase 80 anos. É o cabo? Vamos ver alguma coisa? Nada. Sério? Não é nada. Areia pura. A gente já verificou todos os pontos que a gente tem até então da primeira etapa de levantamentos com o side scan, sonar, dentro desse panorama, né, do patrimônio cultural subaquático da região. Jonas e Gilberto formaram a segunda equipe para investigar a área do naufrágio do navio Baipendi, segundo indicado no diário de bordo do U-507. Estamos novamente embarcando, né, estamos tentando localizar um novo ponto, agora possivelmente o Baipendi. A gente estava achando que o Aníbal estaria perto da costa, mas com esse relato do comandante do submarino. Então, como a gente investigou todo esse fundo marinho e viu que não há um navio naufragado ali ou evidência, né, de um naufrágio, a gente acredita que ele tenha relatado que estaria próximo da costa por uma questão administrativa, né? Vamos lá para fora e vamos torcer para que a gente encontre os dois, né? Já que está um perto do outro, pode ser que a gente tenha a imagem dos dois, né? Isso seria a glória total, né? Poxa. O capitão do submarino alemão, em seu diário de bordo e em comunicações com Berlim, foi frio e preciso ao relatar suas manobras para 3 ataques seguidos. O primeiro ataque foi ao navio Baipendi e depois ele navegou rumo ao norte para atacar o Araraquara. E por fim, retornou para a área do primeiro ataque para esperar pelo Aníbal Benévolo, com um intervalo de algumas horas entre eles, e todos na mesma área. A estratégia usada foi diferente da expedição anterior. Eles se dirigiram ao local descrito do ataque, que fica bem mais distante da costa. Porém, ao final do dia, em vez de voltarem para o porto, o que custaria muitas horas de navegação, permaneceram fazendo os trabalhos de sondagem a noite toda. Ao final dos dias de busca, o resultado também foi negativo. Após a análise dos dados sonográficos, a conclusão mais lógica é que os navios Baipendi e Aníbal Benévolo estejam naufragados em águas mais profundas. Esta é uma verdadeira história de detetive. Após meses de pesquisas, debruçados sobre todos os dados históricos disponíveis na literatura do Brasil e Alemanha, nas entrevistas com testemunhas da história, nas sondagens no mar e nas investigações usando robôs e mergulhadores, as interpretações do grupo de trabalho avançaram o entendimento de que, de fato, aconteceu naquele episódio sinistro de quase um século atrás. Passos firmes foram dados na direção da elucidação deste grande mistério, que o mar de Sergipe ainda insiste em manter escondido. Foi discutido tanta coisa importante, foi dado tanta visibilidade para essa história, que eu falei, não, nós temos que ver que a coisa está muito em alta e a gente não pode deixar parar. Um novo capítulo que se abre a partir dos resultados que a gente obter. Então, acho que boa parte do trabalho que a gente fez, de reunir essa quantidade de fontes, tanto orais, documentais, e contrapor isso com a própria pesquisa nas áreas apontadas pelas fontes, é de que narrativa histórica com relação às posições, elas não servem mais, né? Porque a gente já avaliou aquela região e não estão. E aí é que entram os subtextos agora foram só apurações, porque a informação foi equivocada, né? Exatamente. Qual a intenção disso? Aí as formações geológicas. O comandante do Aníbal bate com a informação do submarinista, do capitão do submarino? Não. São divergentes? Bastante. Eu acredito que tenha sido também um erro de posicionamento. Tem até 2 relatos do Aníbal
do comandante. A gente tinha imaginado inicialmente que o comandante estaria querendo esconder alguma coisa, mas pode não ter sido isso. Os dois falaram a mesma coisa, mas um erro de posicionamento. Então vocês têm a checagem dos dois, de todos. Das duas indicações do submarinista. De todas. E com o raio de busca de mais de 2 quilômetros. Por exemplo, já que devido ao tempo não haveria possibilidade que esse material está embaixo de um banco de areia, tudo, e de repente Isso foi uma das coisas que a gente discutiu também. O nosso fundo aqui é muito carbonático, sabe? Produto produzido por algas calcárias. O crescimento da alga calcária é milímetro por ano. Se não é uma lama fluida que poderia sumir nessa lama. Então, essa aqui são alguns pontos que a gente marcou a partir das fontes. Então, o que vocês estão vendo em preto é um mosaico de imagens criados a partir do levantamento com o sonar de varredura lateral. Só que o problema está sendo logístico. São 5 horas na verdade não dá tempo, né? Até esse ponto mais embaixo, só de navegação. 5 horas. E assim aí você tem pouca hora útil. Restrição do próprio equipamento. Ele não tem condições de fazer um imaginamento em águas mais profundas. Acima de 100, 200, 300, até 1.000 e tantos metros. Então, a gente está pensando em usar um outro tipo de equipamento. E aí a gente já está falando de áreas que vão variar de 100 a 1.000 metros de profundidade. Que a gente vai precisar melhorar o nosso equipamento. Eu vou chegar lá. Acho que tem que ser uma ação orquestrada, assim, porque a gente viu várias possibilidades. Diante disso, a gente precisa estudar agora qual a nova conjuntura a partir desse momento. Já foram 2 expedições, né? Não conseguimos mais, sabemos que tem avanços, né? Inclusive descobrir que o que estava no diário de bordo não corresponde ao que de fato ocorreu, isso já é um achado só, isso já é uma informação importante, né? Já é um fato que reescreve a história. Mas a gente quer usar esse veículo autônomo, que é a maravilha da tecnologia. É um mini submarino que vai sozinho. Um levantamento desse que a gente precisa são poucas horas de um AUV desse a gente acharia. Porque a gente já sabe o local que a gente quer ir. Eu já conversei com alguns navegadores de exterior que fazem esse tipo de atividade parecendo com esse aqui. Não estou vindo para o Atlântico esse ano que vem, não voltar. A gente está mapeando também no mundo quem tem esse tipo de tecnologia para vir avião para cá no Atlântico, para poder associar. Nós podemos agradecer a vocês todos, né, e dizer que a gente acredita. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. As pesquisas e expedições que permitirão encontrar os naufrágios Baipendi e Aníbal Benévolo continuarão para que estes sítios arqueológicos se tornem símbolos do sacrifício e da luta do povo sergipano que, ao serem atacados na Segunda Guerra Mundial, se portaram de maneira extraordinária, inspirando todo o país a reagir contra as forças do mal. O exemplo de Sergipe merece ser divulgado e admirado. E as buscas pelos naufrágios que forçaram ao Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial continuam.
Naquela época eu tinha uns 19. Eu era nova. Eu era novo naquele 19. tempo. É. Eu era menino na época, eu era 10 anos, 12 anos, por aí assim. Mas me lembro de tudo. Me lembro. Não vou dizer que vi o que eu não vi. Foram torpedeados lá nas praias. O submarino passou pelo Sergipe, né? Aí torpedeou lá na praia do Saco, mas fora, muito longe. Não foi na beirada da praia, não. Foram 5 navios numa noite só, nessa área daqui de Salvador, Aracaju. Aqui nesse pedaço. Tem 5 navios no fundo aí. Tinha umas mulheres. Tinha um bocado de mulher. O que eu vi, dava muita coisa aí na praia, gente morta, viva. Mortos? Deu um maquinista, esse maquinista estava de serviço. Aí quando o navio recebeu o torpedo, que eles torpedeavam na área da máquina do navio, porque esculhambou a máquina, pronto. O navio não tem mais como salvar. Aí o maquinista que estava de serviço se queimou todo. Aí deu aqui na praia e botaram umas palhas de banana. Ele queimado, né? Ele gemia pra caramba. E outros davam aí que não podia nem trazer mais para o cemitério. Tinha que enterrar na beira da praia. Sofremos muito, mas passou o sofrimento. O pessoal ficava com medo. Todo mundo aqui ficava com medo. Ave Maria, minha avó lá na Praia do Saco. Aí quando ela viu, ficou maluca. Chorava de ver. Ai meu Deus, nós vamos morrer também. Não, ninguém morre não, vovó. Aí foi os navios que foram torpedeados. Aí veio o pessoal tudo. Tinha umas pessoas machucadas mesmo. Deu uma porção de coisa dos navios nas praias. Deu muita coisa. O pessoal pegava farinha de trigo, dava o saco de farinha de trigo. Tinha aqueles tambores de gasolina, com o tempo foi boiando. Ele, né, pai, lembra que você pegou umas borrachas que depois todo mundo foi embora, escondeu? O senhor enterrou umas borrachas. Aí ele foi preso. E aí meu avô deixou porque ele fez errado, né? Mas aí depois soltou e, né, ele ajudou muito, né? Que o exército apoiava essas praias todas por aqui e não deixava o povo acender luz, essas coisas que antigamente era candeeiro aqui, não tinha eletricidade não. Foi proibido, aqueles candeeirinhos de gás, foi proibido. A gente vazava, a gente trisava, fazia óleo de mamona para clarear dentro de casa. Até os próprios navios, eles navegavam no escuro. Mas era tudo com medo do torpedeamento dos navios. Eu não sabia quando é que ia acabar, onde é que estava esse submarino, não sabia, ele passava. Ficou todo mundo com medo, mas depois foi se acostumando, né? Foi se acostumando e por fim chegou ao fim.